Tempinho. Bom dia, professora. Bom dia, minha gente. Espero que esteja tudo ótimo com vocês, tá? Peguem nosso material e vejam em que questão a gente ficou, para a gente não perder mais nenhum tempinho. Na quarta. A gente ficou na 4. Pois vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente poder ir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de chegar em Prisma, né? Terceira foi feita, quarta, segunda, terceira, quarta. Quarta foi feita, né? Isso. Então a gente vai para a quinta. Vê se confere. Cadê a quinta? Olha, quarta feita. Sim, vamos para a quinta. Maravilha. Só relembrando, quem perdeu a aula de sexta-feira, eu vou mandar esse slide para o grupo dos terceiros. Aí os líderes mandam para as turmas, né, Juan? E os demais líderes, tá bom? Isso. Tá bom, para a gente não ter que repetir tudo e mesmo porque não daria tempo, né? Então, quando terminar isso aqui, eu vou salvar e vou enviar para o grupo dos terceiros. Quinta questão. Acho que a quinta questão todos vocês acertaram. Acertou essa, Juan? Não, acertei, aliás. Essa daqui eu não vou nem ler, ó. Essa caixa está lacrada com essa fita e pergunta o comprimento da fita, né? O comprimento gasto para lacrar essa caixa. Então, ele quer saber o total de fita. Então, o que que acontece? Você pode fazer o cálculo da maneira que você quiser, você tendo entendido, né? Você só quer o comprimento linear. Se a gente separar as duas fitas, pega essa daqui, ó, essa que está andando aqui nesse sentido e essa outra. Dá para ver as duas fitas? Supondo duas fitas. Aí essa daqui, qual o comprimento dela? Qual o comprimento dela, minha gente? Ó, esse pedaço, esse comprimento aqui vale quanto? Só esse pedacinho? 10 centímetros? 10 centímetros. Tem quantos desses só nessa? Tem esse aqui e o lá de trás. Dá para ver que é 2? Vamos chamar Sim. esse daqui 2, né? Então, vai ser 2 vezes 10 centímetros, mais... Aí ela tem aqui em cima. Aqui em cima, qual o comprimento dela? 50 centímetros. 50. E é verdade que tem lá embaixo também? Sim ou não? Lá embaixo da caixa, ó, tem o mesmo. São 2 vezes 50. 2 vezes 50. Ótimo, Paulo. Então, vai ser 2 vezes 10, que dá 20, mais 2 vezes 50, que dá 100. Então, só essa fita aí é 120 centímetros, tá? Agora, essa outra fita, vamos colocar de outra cor para não confundir aqui. Vamos colocar ela aqui de azul escuro. Essa fita aqui, olha para mim. Essa daqui, ó, esse pedaço aqui tem quantos centímetros de novo? 10 centímetros. 10. E lá atrás tem de novo o mesmo tanto? Sim. Aqui, Sim, professor. Fica 2 vezes 10. 2 vezes 10, maravilha. Mas agora ela vem aqui em cima. Aqui em cima, o comprimento dela é quanto? 30. 30. Lá embaixo, de novo, 30, né? Então, vai ser 2 vezes 30. Essa caixa aí é um prisma, que a gente vai já ver. Então, vai ficar 2 vezes 10, que vai dar 20, mais 2 vezes 30, que dá 60 centímetros. 60 mais 20, 80 centímetros. Lembrando de quem fez tudo, o cálculo tudo de uma vez, nenhum problema, tá? Aí, somando, você vai ter um total de 120 centímetros mais 80 centímetros. 2 que vai metros. dar, isso, 200 centímetros, que é igual a 2 metros. Facílima, né? Alternativa correta, letra E. Alguma pergunta? Pode passar? Pode, professor. Professora, tem como a senhora repetir bem, porque o meu celular travou, eu tive que sair e entrar de novo. Pois vai lá, Rony. Tu quer saber, faz de conta que é você. Você quer saber qual o total de fita que você vai gastar para embalar essa caixa, tá? Aí a altura dessa caixa aqui é 10 centímetros. Se você quiser, você pode pegar todos os lados da altura. São 4 lados, são uma. Isso.
Aí tu pode pegar os 4 vezes 10 centímetros, que vai dar 40 centímetros. Ó, a gente somou separado aqui, ó, 2 vezes 10, 2 vezes 10. E vai dar 20 mais 20, 40 centímetros. A gente fez separado, a gente fez só essa fita aqui, ó. Só essa fita aqui, o que aconteceu? A gente tem só 2 vezes 10 centímetros, que é esse lá de trás, que não dá para ver. E tem essa parte aqui de cima e a parte de baixo. Essa parte de cima é 50 centímetros o comprimento. Tudo bem, Juan? Esse Tudo bem. aqui, ó, 50 centímetros. Se é 50 na parte de cima, é 50 na parte de baixo. Então, é 2 vezes 50 que dá 100. Aí, 100 mais 20, 120. Só essa fita aqui, ele gastou 120, essa pessoa, para embalar. Aí, vem essa outra parte aqui da fita em sentido contrário. Aí, você tem, de novo, essa altura aqui, só que agora aqui na frente, lá de trás da caixa. Exatamente igual. Então, vai dar 2 vezes 10. Mais a parte de cima, no sentido contrário daquela outra, que vai dar agora 30 centímetros e 30 centímetros lá embaixo. Então, é 2 vezes 30 centímetros. 2 vezes 30, 60. Aí vai dar 80 dessa fita aí, mais 120 da outra. Somando tudo, você vai ter 200 centímetros. Aí você lembra que você tem metro, ele quer em metro, decímetros e centímetros. Eu estou aqui em centímetros, meus 200 centímetros, e quero trazer esses 200 aqui por metro. De cada uma para outra, você divide por 10, né? Divide esse por 10, que vai dar 20, e divide por 10 de novo, que vai dar 2 metros. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Vamos lá para a próxima. A próxima é a sexta. O que diz essa sexta aí? A sexta já valendo como revisão para a prova, né? 2 pontos A e B estão em margens opostas de um rio e um ponto C na mesma margem que A, aqui na mesma margem, localizado a 276 metros de A. Então, você tem isso aqui, lá está meio ruim de colocar o número, vamos passar para cá. Então, A e C, e aqui tem os 276 metros. Os ângulos conhecidos são o A, de 90 graus, então esse aqui é médio de 90 graus. O ângulo C, que vale 30 graus. E a pergunta é, qual a distância entre A e B? Que distância é essa? Como é que faz? E bem rapidão. Por quê, Pablo? Explica aí para quem não está entendendo. Isso aí vai estar na prova de quarta-feira. O Pablo está dizendo aqui que é a lei dos senos. Por que é a lei dos senos? Porque tem 2 ângulos em um lado. Uhum. E na realidade tem os 3, né? Se você tem 2, Sim, o B é Dois, você 60. tem 3. 60, maravilha. Exatamente isso, tá? Quem aprendeu isso está ótimo, não esquece isso mais nunca. Se eu tenho 2 ângulos, eu vou ter os 3, e se eu tenho isso, muito provavelmente 99,9% de chance de ser lei dos senos, tá? Por que é 99,9%? Porque pode ser que você tivesse outra medida aqui. Se você tivesse essa outra medida, né, você poderia ir pela lei dos cossenos também. Então, vamos lá. A gente quer descobrir o x. Como que fica aplicando a lei dos senos? X está para seno de 30. X está para seno de 30, ótimo. E Assim como, 276 está para 60. maravilha, 276 está para seno de 60. Só isso, tá? Aí, vocês viram lá os conteúdos da prova, não viram, minha gente? Sim. Então, tá lá o roteiro. Observe que eu coloquei razões trigonométricas, que foi aquilo que a gente viu lá no início, tá? Seno, cosseno e tangente. Como a gente está estudando na lei dos senos, a diferença é que vocês vão aplicar num triângulo desse aqui. Inclusive, aqui vocês poderiam ir para uma razão trigonométrica, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um triângulo retângulo. Não esquece, razão trigonométrica tem que ser com um triângulo retângulo. Nesse caso, a gente não é obrigado a ir fazer a lei dos senos. Já já eu vou fazer da outra maneira.
Então, continuando aqui a questão, você fica com isso vezes isso e seno de 30 vezes 276. Sim, Pablo, tangente, certo? Você ia pela tangente. Aí vai ficar esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. Vai ficar X sobre 1 raiz de 2. Pois vá, x sobre 1 sobre 2 igual, é o seno de 30, 276 sobre raiz de 3 sobre 2. sobre raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Seno de 30 é igual a meio. E seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. A gente já fez várias vezes, né? Aí aqui, pode simplificar alguém já, para ficar mais fácil a nossa conta? Isso, sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Aqui ficou x dividido por 1, é verdade que é só x. E aqui ficou 276 dividido por raiz de 3. Aí eu observo que você não tem nenhuma resposta desse jeito, né? Então, você é obrigado a racionalizar, certo? Sempre você tem que racionalizar quando aparece a raiz no denominador. O que é isso? Multiplica tudo pela mesma raiz do denominador. Então, o que vai aparecer aí? Vai ficar x igual a 276 raiz de 3. Quanto que dá raiz de 3 vezes raiz de 3? Aqui no denominador. 3. 3. Muito bem. Dá raiz de 9 é 3. Então, cancela, né? Fagner dá o mesmo 3. Aí, observe que esse número aqui é divisível por 3. Por quê? Porque 6 mais 7 dá 13, 13 mais 2 dá 15. Toda vez que a soma dos valores absolutos der um número divisível por 3, então o número todo é divisível por 3. 276 dividido por 3 vai dar 27 dividido por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27 para 27 nada, aí você tem 6. 6 dividido por 3 vai dar 2, não é? Então, 2 vezes 3, 6, para 6 nada. Quanto que vai ficar o resultado final? 276 dividido por 92. 92 raiz de 3, né? isso. Você não divide a raiz, tá? Ela permanece do jeito que ela tá. Então, vai ficar 92 raiz de 3. A unidade é qual? Não tem. Ah, metros. Metros. Ok? Se a gente tivesse aplicado a tangente, vamos só iniciar para vocês verem como vai dar o mesmo resultado. Se a gente tivesse utilizado a tangente, ficaria como? Pela razão trigonométrica. Pela razão trigonométrica, como que ficaria? Sim, a gente só pode fazer isso porque tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ele diz que o ângulo A mede 90 graus. Então, AB é cateto, isso aqui é cateto, e isso aqui também é cateto. E esse lado aqui vai ser a hipotenusa. Por que que alguém falou, e foi tu mesmo, não foi, Pablo, que falou que a gente tem que usar a tangente? Por que que é a tangente? Olha para esse triângulo. Porque a gente não tem e não quer a hipotenusa. Isso, tá? Então, o que que acontece? Você pode usar tanto um como o outro. Tangente de 30 vai ficar isso sobre isso. Ou tangente de 60, o que quiser, tá? Qual dos dois? Se for tangente de 30, como é que vai ficar? Tangente de 30 é cateto oposto, 30 graus está aqui, ó. Quem é o cateto oposto a 30 graus? X. Dado o mesmo resultado. X sobre o cateto adjacente, que é 276. Mas quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, né? Então, vai ficar x sobre 276. Então, vai ficar 3x, meio pelos extremos, igual a 276 raiz de 3.
X vai ser igual a 276 raiz de 3 dividido por 3. Olha lá o nosso resultado. Exatamente igual. Deu para ver, sim ou não? Eu acho que ainda é mais fácil. E na hora que você dividir por 3, vai dar o mesmo 92. Não, mas 45 não tem 45. Como que tu te confundiu? De 45 é 1, isso mesmo. A tangente de 30 graus, quem tiver dúvida de 30 graus, só é dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Aí você vai achar direitinho a tangente de 30 graus. O seno de 30 não é 1 sobre 2? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Na hora que você fizer esse cálculo aqui, você vai achar a tangente de 30. Tá bom? Pode passar para a próxima? Pode. Próxima questão. Tira isso para não confundir vocês. Questão de número 7. Quem for tendo dúvida, não deixa passar, pessoal. A próxima aula já é a prova, tá? Não deixa. Vocês acertaram essa? Foi fácil essa, sim ou não? Fácil, né, Maria Cristina? Sim. Ótimo, pois vamos lá. A falta de oportunidade em algumas regiões de conflito faz com que uma parte da população recorra a embarcações clandestinas para buscar uma vida melhor nos países vizinhos. A figura a seguir mostra uma rota de travessia entre as cidades A e B, tá? Que é a cidade A, cidade B. Com base na figura, qual é a distância entre essas duas cidades, A e B? Aí isso aqui vocês vão aplicar, vocês aplicaram lei dos senos ou lei dos cossenos e por quê? Cossenos. Por quê? Dos cossenos. Porque tem 2 lados e um ângulo. Exatamente. Todo mundo está claro. Lei dos cossenos. Ah, parabéns para os alunos que já estão estudando, viu? Alguns alunos me procuraram, me informaram, dizendo que já estão fazendo grupo de estudo, muito bom isso, tá? Grupos virtuais, mas é muito importante. E quem está dando essas aulas só aprende cada vez mais, tá? Muito bom isso. Então, como é que vai ficar aqui? A gente quer achar essa distância aqui. Dá para vocês verem aqui ou preciso desenhar o triângulo, minha gente? Tá bom. Dá para ver, né? Então, como é Sim. que ficou? Fica x ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 100 vezes o cosseno de 120. Maravilha, Letícia. Vezes 100 vezes cosseno de 120. Lembrando que cosseno de 120 a gente já É fez várias menos vezes. 1 sobre 2. Maravilha, corretíssimo. Menos 1 sobre 2. Aí você substitui. Letícia e demais colegas. Tem colega que na hora da atividade colocou 100 ao quadrado sozinho. Colocou o 100 aqui, ó. E o x para lá. O que Não que a pode. gente pode dizer? Por que é o x? Como é que a gente explica? Para ele não errar mais isso. Porque é o lado oposto ao ângulo. Exatamente, somente isso, tá? Se em vez de x aqui fosse o 100 aqui e o x aqui embaixo. Não dá para apagar. O x Não fosse, pode. se fosse aí o que você ia botar em evidência agora? O 100? O 100, ele não é oposto ao 120 graus, não é? Tá? Sim. Então, você não vai olhar, não é para o termo que está faltando. Porque tem colega que acha que vai colocar aqui em evidência é sempre o termo que não tem. Não é isso. É isso que a Letícia falou bem no início. Quem vai ficar aqui, deixa eu colocar de outra cor para reforçar isso. Isso vai estar na prova de vocês. O termo que você vai colocar aqui sozinho de castigo isolado é o valor que você tem em um cosseno. Tá bom? Então, por que é o x que a gente vai colocar aqui? Deixa eu colocar do jeito que estava correto. Porque é o Por lado que? oposto do ângulo. Porque ele é oposto a 120 graus, tá? Eu não posso colocar esse 200 em evidência, porque eu nem sei quem é o ângulo B, né? Eu também não posso colocar esse 100 porque eu não tenho o ângulo A. Então, não pode. Realmente tem que ser isso. Vamos resolver lá a questão rapidão. Corrigir, porque vocês já fizeram. Vai ficar x ao quadrado, aqui você só eleva 2 ao quadrado. 40.000
Isso, e repete mais 4 10.000, isso, coloca 1 ao quadrado da menos, altura, né? E 4 zeros. e menos 20.000. 20.000, maravilha. Vezes menos 1 sobre 2. Aí esse 2 dividido por 2 dá 1, né? Você simplifica isso, dá 1. Aí menos com menos, não esquece, né? Senão a gente perde a questão. Dá Menos mais. com menos dá mais. Quanto que dá 40.000 mais 10.000? 50.000. 50.000 Menos com menos mais 20.000, né? 20.000. Quanto que dá? 50.000 mais 20.000, 70.000. 70.000. 70.000. Aí, dica para vocês fazerem isso rápido. A gente precisa que isso ocorra. É verdade, eu já vou tirar a raiz, tá bom? Fica a raiz quadrada de. É verdade que 70.000 é a mesma coisa que 7 vezes 10.000? É. É, não. 7 vezes 10.000, 70.000. Por que eu coloquei 10.000? Porque ele tem raiz exata. Exatamente. Professora, como é que eu vejo a raiz exata de 10.000? Só tira a raiz quadrada de 100, que é quanto? É o mesmo processo que 10. vocês fazem, né? Olha aqui o número, ó, 10.000. Nem precisa pensar isso que eu ia falar. Quando a gente elevou 100 ao quadrado, não deu esse valor aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Quando a gente elevou 100 ao quadrado, deu esse valor aqui que eu estou colocando de azul, ó. Então, qual é a raiz quadrada desse número? 100. 100. 100 vai para fora da raiz. E o coitado do 7 não tem raiz exata, continua dentro da raiz, sem raiz de 7. Isso aí em quilômetros. A alternativa correta. Qual a alternativa Letra correta? E. Letra E. Acertaram essa lá? Sim. Ótimo. Pode passar para a próxima? Sim. Nenhuma dúvida, Juan? E cadê o povo daqui dessa aula? Nenhuma dúvida? Não, professor, eu entendi. Ótimo. Então, passando para a oitava. Pois vamos ver aí. Ótimo, Paulo. A oitava. Fizeram essa oitava também? Posso sim, Ana. Diz aí qual é a dúvida, Ana. Já já a gente volta, Paulo. Qual era a dúvida? Não sabe nem aplicar a fórmula, o que que era? Você está falando da questão 7 mesmo, né? Na questão 7, a gente começou explicando o que é a lei dos cossenos. Por quê? Porque a gente tem dois lados, quer o terceiro e só tem um ângulo. Vê se tudo bem essa informação que uma das colegas falaram, que está corretíssima, Letícia, não foi, Letícia? Sim. Toda vez que você tem dois lados e só tem um ângulo, pode aplicar a lei dos cossenos, tá? Quem é que você vai colocar em evidência? É sempre o lado que é oposto Oposto ao ângulo. Isso, que é oposto ao ângulo. Como o lado que é oposto ao ângulo é justamente o que você quer, então é ele que vai ficar aqui em evidência. E tudo isso que eu escrevi é uma fórmula, tá? Vai ficar o primeiro lado ao quadrado, depois da igualdade, os outros dois lados, tá? Menos, e os outros, voltando aqui, esses outros dois lados também ao quadrado. Aí depois, sempre vai ser menos o dobro de quem? Desses próprios lados que você colocou aqui, ó, que era 200, que são 200 e 100. Vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo que é oposto a x, tá? Aqui cabe a palavra oposto. Esse lado é oposto ao ângulo. Aí aqui só é conta, 200 ao quadrado, 40.000. Você entendeu a conta ou não? Pois pronto, aqui só era conta, tá? Ótimo. Não tinha nada de novo. Fez a conta, tiramos a raiz.
Ah, você poderia dizer, professor, eu não sei tirar a raiz quadrada do jeito que você tirou. Você vai pegar os 70.000 e vai decompor em fatores primos. Eu não indico muito que você faça isso todas as vezes, porque senão você vai levar muito do seu tempo, tá? Tenta procurar um produto desse tipo que tenha raiz exata. E isso a gente vai aprender praticando cada vez mais, tá? Não é assim também de uma hora para outra. E se não conseguir fazer aqui sim, você decompõe, que aí você vai achar a raiz. Ok? Questão 8. A questão 8, o Pablo acabou de me fazer que não fez, né? Ótimo. Qualquer dúvida de questões, tu me pergunta depois que eu vejo. Pois vamos ver lá, Pablo. Quem é que lê para a gente rapidão, rapidão, para a gente poder avançar muito mais? Eu. Pois vai lá. Clara possui 3 peças de tecido, respectivamente, seda e algodão. Todas têm a mesma largura. A peça de seda possui 96 metros de comprimento, a peça de linho 60 metros. E, finalmente, a de algodão tem 72 metros. Clara necessita dividi-las em corte de mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Pergunta-se: tenho por base o enunciado acima. Pergunta-se, considerando-se os cortes das peças de seda, linho e algodão, quantos cortes de cada peça serão obtidos? Ótimo, muito obrigada, Letícia. Aí tem aqui as alternativas, né? Pablo, o que que não ficou claro para ti? Foi a pergunta? Professora, eu não consegui colocar ela na fórmula. Ah, tu não chegou nessa. E, Letícia, como assim não conseguiu chegar na fórmula? Tu entendeu o que que era para fazer, Letícia? Mais ou menos. Ó, tenta se colocar no lugar do problema para ver se o problema fica mais fácil. Exatamente, Maria Cristina. Certo? Tenta se colocar, ó, faz de conta que é você. Você tem esse tanto de tecido de seda, tem esse tanto de linho e esse tanto de algodão. Tudo bem até aí? Tudo bem, sim ou não? Sim, professora. Aí, ó, todos eles têm a mesma largura, só vai mudar o comprimento, tá? Todos eles. Todos eles têm a mesma largura. Aí, o que que acontece? Você quer achar um valor que você possa dividir, aqui, ó. Ela precisa dividir esses cortes do mesmo comprimento e no maior tamanho possível. Vê se ficou claro. Você vai querer dividir esse 96, esse 60 e esse 72 em pedaços que seja do mesmo tamanho e que não sobre tecido. Vê se ficou claro. Deu uma clareada ou não, Letícia? Sim. Ó, uma das divisões poderia ser dividir todo mundo por 2. Se eu dividir esse aqui por 2, eu vou ter de seda, eu vou ter 2 pedaços de 48, é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Dividindo esse aqui por 2, eu tenho 2 pedaços de 30. E dividindo por 2, eu vou ter 2 de quanto, o algodão? 37, é? 36. 36, isso. Então, por que que não é essa a resposta? Porque a gente quer o quê? Onde é que está lá que eu vou circular para vocês? Os cortes menores possível. Uhum. Aqui, ó. Tá circulado aqui, ó. O maior tamanho possível. Clara necessita dividir em corte do mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Certo? Então, aqui a gente está dividindo em 2 metros. 48 de 2 metros, 30 de 2 metros e 36 pedaços de 2 metros. Só que você quer o maior possível, né? Quando eu falo em maior possível, lembra de quê? Alguém já me falou aí. Cristine, não foi? Máximo, isso, máximo divisor
comum, ou conhecido MDC. Isso. MDC de quem? De 96, de 60 e 72, certo? Da seda, do linho e do algodão. Então, você vai do jeito que vocês sabem muito bem. 60 e 72. Dá para dividir tudo por quanto? De início. Por 2. Né? Dividindo tudo por 2 vai dar que valores? Rapidão. A gente acabou de falar, 48, né? 30 e 36. Ótimo. E aqui 48. Dá por 2 novamente? Todos são pares, né? Dá que valor? 48 por 2. 24, 24, 15, 15, 24. 18. 28. 18, né? 18 vezes 2, 36. Aí observa que se a gente dividir por 2, o que vai acontecer? Dá para dividir o 15 por 2? Não. 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 Não, então eu vou dividir por 3. Por quê? Porque eu quero números que dê para dividir todo mundo ao mesmo tempo. O 2 a gente dividiu todos os valores, esse outro 2 a gente dividiu todos os valores, e agora o 3 a gente também divide todos os valores. 24 dividido por 3. 8. 8. 15 dividido por 3. 5. E 18 dividido por 3. 6. 6. 3 vezes 6, 18. Maravilha. Beleza? Existe Beleza. alguma que a gente possa colocar aqui que dê para dividir? Não. Todos não. Todos não. Maxwell, mas aí se a gente não souber, se o aluno não souber desse 12 aí, como é que ele vai fazer? Então, não existe mais nenhum. Então, o MDC vai ser o quê? 2 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Olha aí. Esse é o 12. Se souber, maravilha, Maxwell. Melhor ainda, né? Mas se não souber, o cálculo é esse, tá? Então, voltando. O cálculo do máximo divisor comum, eu preciso de valores que dividam todos ao mesmo tempo. Por que que a gente parou aqui? Porque não tem mais nenhum número que divida os 3, tá? Esse 5 aqui só vai pelo próprio 5, tá? Você poderia, professor, o 2, mas o 2 só divide esse 6, não divide o 5. Na hora que você chegou nessa configuração, terminou o máximo divisor comum. Então, 12, o que que significa o 12? Maxwell, o que que significa o 12? O que que é o 12, minha gente? Eu não entendi. É o mínimo divisor comum. É o máximo divisor comum. Exatamente. Ah, é Quem o máximo. errou, ela não vai errar mais na prova, viu? Diz, Maxwell, que eu não ouvi. É porque assim, na hora da prova eu não fiz assim. Eu só peguei os valores equivalentes e multipliquei de acordo com os métodos que teve. Aí as alternativas que tinham o mesmo valor, que no caso era 12, era a resposta certa. Assim como 96 dividido por 12 era 8, 72 dividido por 12 era 4 e o último valor também é a mesma coisa. Aí era só pegar o valor máximo e dividir por 12 que dava a resposta certa. Que no caso era esse valor que a senhora acabou de calcular. Certo. Pegou e saiu observando as alternativas, não foi? Isso. Ok. Então, concluindo a questão de seda, o que que você vai pegar? O que que a pessoa lá, Clara? A seda dela, os 96 metros, ela vai pegar e dividir por 12, que ela vai achar o total de cortes. 96 dividido por 12 dá quanto? 8. 8. Então, cada pedaço de seda tem 8 metros. Beleza? Seda, linho, né? Porque aqui, cuidado com essa palavra, cadê? Respectivamente, deveria ter aqui. Ah, tá aqui, tá na alternativa. Muito importante essa palavra. O que que significa? Que os valores que a gente vai colocar aqui tem que estar na ordem que ele citou lá em cima, né? Que a questão citou. Seda, linho e... Cadê lá? Seda, linho e cadê o outro mesmo? Algodão. Estão entendendo isso que eu estou falando?
Sim. né? Se você inverter essa ordem aí corre o risco de você achar outra resposta. E também em questões que vocês vão fazer pela SEDUC, eu já vi ele pegar e colocar a resposta correta, só que em outra ordem, tá? Aí isso quer dizer que a gente não respeitou aqui a palavra respectivamente. Continuando, o linho é 60 metros dividido por 12, que vai dar quantos cortes? 5. 5 cortes. E por último, o 5 vezes 12, 60, né? E por último, 72 dividido por 12. Quantos cortes? 6. 6. 60, 2 vezes 6, 12. 72, 6 metros. Alternativa correta. Letra C. Letra C de casa. Quem não fez a questão, vai dar para fazer agora? Isso aqui não faz parte da resposta. Quem não fez a questão, dá para fazer uma dessas agora? Dá para fazer, porque ela é muito fácil. Ótimo. Então, eu sei que é difícil na hora da prova ter calma, mas tentem ter calma. Que muito do que a gente sabe na hora da agonia da prova, você deixa de fazer o que você sabe por conta do aperreio, né? Então, vamos tentar, de alguma maneira, ter um pouco de calma, tá? Questão de número 9. O que diz aí essa de número 9? Acertaram ela? Acertou ela, Fagner? Sim. Pois vamos lá. Numa escola, o piso de uma sala retangular mede 3,52 por 4,16 metros. Medindo, né? Será revestido com cerâmicas quadradas de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre as cerâmicas vizinhas. As cerâmicas serão escolhidas de modo que tenham a maior dimensão possível. Na situação apresentada, o lado das cerâmicas deverá medir. Aí está aí as alternativas. E as alternativas estão em centímetros, muita atenção nisso, e os nossos dados aqui da sala estão em metros, tá? Quem fez a questão, como é que faz? Bem rapidão. Multiplica por 5. Tirar o MDC de 352 e 416. Maravilha. 3,52 metros é a mesma coisa que 352 centímetros, né? E 4,16 metros é a mesma coisa que 416 centímetros, confere? Confere. Sim. Aí, vou entender são as dimensões da sala, não é? Ela tem 416 centímetros de comprimento e dos 352 centímetros de largura. Aí você quer saber qual é a dimensão de só uma cerâmica que você vai colocar aqui dentro. E você sabe que ela é quadrada. Todos os lados vão ser iguais. Como é que faz? Uma das MDC? pode fazer daquele jeito, o MDC, né? A mesma coisa que a gente acabou de fazer. Pega aqui, pega o 352 e decompõe igualzinho a gente fez. Vocês fizeram Por assim? 2. Sim. Mas eu tô tentada a fazer daquele outro jeito, Letícia. Porque a gente já fez esse outro lá daquele lá, vamos fazer esse desse jeito, só esse. 352. Quem não fez desse jeito, vamos treinar desse jeito só uma vez. Aí ficou o quê? Em R$ 416 você tem quantas vezes 352? Só uma, né? Uma. E qual a diferença entre eles para a gente colocar o resto aqui? Rapidão de cabeça. Dá para fazer. R$ 352 para R$ 416. Falta quanto? 64. Maravilha. 60. Aí você pega esse 64 e leva para cá. Aí você diz assim, quantas vezes a gente tem 64 em 352? Aí isso é multiplicando por 6 aqui, né? 6 vezes 5, 30, dá 300, 5 vezes. 6 vezes 60, dá quanto?
6 vezes 6, 36. 360. Passa, não é? Sim ou não? Sim. Sim. Qual é o número, então? Só 5? Porque se a gente colocar 6, 6 vezes 60, que é 64. 6 vezes 60 já dá 360, e o nosso é 352. Então, aqui tem que ser só 5. 5 vezes 64 é quanto? 320. 320. Aí você pensa 352 menos 320, vai dar quanto? 32. 32, maravilha. Aí bota esse 32 aqui e continua com ele aqui. Sempre trazendo esse resto lá para frente. Aí ficou baba aqui, né? Quanto que dá 64 dividido por 32? 2. 2. 2 vezes 32, 64 para 64, 0. Sobrou 0 aqui e terminou seu cálculo. Esse era o número que a gente queria, 32. Aí o que que ocorre? Quem fez a decomposição aqui, ó, achou o mesmo 32, não foi, Letícia? Sim. Certo? Achou o mesmo 32. Então vai ficar como? O que que faz com esse 32? Acabou a questão, né? O que que é esse 32? 32 centímetros a cerâmica. O MDC de 352,416 é 32, né? É o maior valor possível que eu posso dividir os dois valores ao mesmo tempo, tanto o comprimento da sala quanto a largura da sala. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? A letra E diz mais de 25 e menos de 30. Não, porque dá 32. O lado de cada, a gente achou que o lado de cada cerâmicazinha é 32. Cuidado com essa história aí do tempo, viu? De vocês. Quem foi que falou aí para mim? Pablo, foi? Fagner? Foi eu. Fagner, o tempo de vocês vai ser só o tempo de resolução da prova. Já vale como treino para o Enem também, tá? Na hora que acabou o tempo da prova, eu vou ter que acabar o tempo de vocês. Então, qual a dica? Vai fazendo as mais fáceis, tá? Peguei uma questão que eu não achei tão fácil, passa para outra e vai fazendo as fáceis. Professora, vai precisar lhe mandar o cálculo, que nem a gente fez esse? Não, não precisa, tá? Só as alternativas, mas deixa no caderno, Letícia, que eu vou corrigir. Tá Ó, bom. a gente encontrou que... Diga. Tem como a Diga, senhora Moisés. repetir de novo que a Gabriela Silva, ela tá dizendo aqui no WhatsApp que tá com vergonha de pedir. Não vale pedir, não vale ficar com vergonha. Todo mundo aqui não é igual? Não tem ninguém universitário aqui, Tá tem? ouvindo aí, né, Gabi? Não. Diga qual é a dúvida dela, Moisés. Não, Essa não. que ela não entendeu. Vou voltar. Nelson, não. Você faz o cálculo no caderno da prova e deixa no caderno, porque eu vou corrigir, tá? Você só marca a alternativa e não esquece de enviar a prova dentro do tempo, ok? Alguns alunos enviaram aquela atividade de quarta depois do tempo, aí não adianta, que ela não vai chegar para mim. Por quê? Porque ela está programada para ser durante o tempo exato. Eu não vi qual foi o tempo que a Francinete botou lá para vocês. É de 9 horas até que horas, minha prova? Ou é de 8? Eu não É olhei. de 8 às 9. De 8 a 9. Então, 1 hora. Obrigada, Letícia. 1 hora de prova, tá? Policia seu tempo. Inicia a prova no tempo certo. Eu vou botar para ela entrar 2 minutinhos antes. Então, ela vai entrar para vocês 7h58, porque tem aluno que demora, né? Para vocês não perderem. E quando for 9 horas, acabou o tempo da prova. Você não vai ter como enviar mais. Então, faltando 5 minutinhos, já trata de ir procurando fechar, botar seu nome e tudo mais. O nome não, porque você só vai poder prosseguir se já tiver nome, né? Nome completo. Quem não botar o nome completo, botar qualquer coisa de fake aí, zerou tudo, zero a prova, zero as atividades, zero tudo. E o chip está prestando? Não, é 1 hora. Qual fórmula, Pablo? Eu acho que ele tá falando daquela outra fórmula que a senhora fez na questão anterior. Dá o mesmo resultado. Aqui, ó. Eu botei aqui do lado, ó, Pablo. Dá o mesmo resultado. A Sim, Letícia dá. fez tudo
isso aqui Eu deu. fiz esse. Você vai sair dividindo. Eu não quis foi sair dividindo porque eu fico tentada a fazer desse jeito, porque olha o cálculo que a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resultados. No final aqui é praticamente nada, né? Mas quem fez desse jeito aqui vai dar o mesmo resultado. Dá quanto aqui, Letícia? 350. 5 vezes 2. 5 vezes 2. 2 elevado a quanto? 2 elevado a 5 5. vezes 2. Sim. 2 elevado a 5 vezes 2, não. É só É? 2 elevado a 5. Ah, tá. 2 elevado a 5. Quem quiser faz aí, porque eu não, 32. não. Isso, dá 32, 2 elevado a 5. O mesmo resultado, tá? E para a colega que não entendeu, por que que é MDC, minha gente? Porque a gente. Decomposição. Máximo divisor comum. Isso. Por que que é máximo divisor comum? Porque você vai dividir esse tamanho daqui da sala em pedaços da cerâmica. Ó. Toda vez que vinha a palavra divisão, então é máximo divisor comum. O nome já estava dizendo, divisor. Você vai dividir. Enquanto que a questão 10, acho que é a questão 10 que a gente vai fazer já já, a gente vai ver que a gente não fala nada de dividir. Aí você não tem como confundir MMC com MDC. Certo? Esse MD dessa questão e da anterior serve quem está procurando o divisor, tá? Esse aqui, MMC, é o máximo divisor comum. Aliás, desculpa, mínimo múltiplo comum. O nome já está dizendo, é um múltiplo, tá? Então, não confunda. Nesse aqui, sempre vai É aparecer. divisão. Diz, Letícia. Nada. Diz, nada, não? Deu para entender mais ou menos? Cadê a criatura, Matheus? Quem era que não estava entendendo? Era a Gabriela Silva. Peça aí pra ela ligar o microfone. Ela tá com vergonha aí. Liga aí, Gabriela, e diz qual é a tua dúvida. Ah, entendeu agora. Pois vamos ver aqui no próximo, Gabriela. Se não, tu pode me perguntar em particular, tá bom? Questão 10. Antônio dá a volta completa em uma pista circular em 24 minutos. E a Tereza realiza a mesma volta em cada 30 minutos. Essa todo mundo fez, não fez? Sim, professora, é Sim. MDC, né, também? Não. Essa não é MDC. O quê? Pensa que é É você. MMC. Isso. Vou botar aqui o nome início. Pensa que é você, que você não vai errar a questão. E esse início se deu às 13 horas e 30 minutos. Faz de conta que é você, ó. Você saiu daqui e começou a andar, certo? Cada volta que você dava, você fez isso, no caso do Antônio, em 24 minutos, tá? Então, a primeira volta ele deu em 24 minutos, chegou aqui. A segunda volta já estava com quantos minutos? Quantos minutos a segunda volta, minha gente? 30. 48. 48. E assim sucessivamente. Isso no caso do Antônio, tá? Vamos ver o caso da Tereza. O que que aconteceu, Moisés? A Tereza, ela saiu daqui às 13 horas e 30 minutos e na primeira volta que ela deu essa primeira volta em 30 minutos. A segunda volta, quantos minutos? 60. 60. A terceira, 90 e assim sucessivamente. Melhorou agora? Deu para entender quem não tinha entendido? Sim. Pronto, então, ó, ele dá a cada volta, deixa eu botar o nome Antônio. Antônio, cada volta dele é completa em 24 minutos. E cada volta da Tereza é completa, ou é uma volta completa em 30 minutos. Certo? Qual a pergunta da questão? Em quanto tempo eles vão dar novamente uma volta juntos? Porque quando o Antônio deu a primeira volta foi 24 minutos e ela só foi dar a primeira volta dela em 30 minutos. Eles se encontraram na primeira volta de cada um? Não. Não, porque um foi com 24 e outro foi com 30, ficou claro? Sim. E olha a diferença dessa questão para a nona e para a oitava. Não tem nada de dividir. Tá falando em alguma coisa de dividir aqui? Não.
Não, nada de dividir e tá falando sim quando eles vão se encontrar novamente, certo? Já está lhe levando a pensar que é um caso de MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 24 e 30, certo? Aí essa aqui está xingando de fácil. Você vai pegar o 24 e 30, número bem pequenininho, divide aí tudo por 2, dá por 2? Sim. O que vai dar? 12 e 15. 12, 15 por 2. 6 e não dá, né? Por 2. 3 e não dá. Quando não dá, a gente repete, né? A gente já sabe disso. Aí vai ficar quanto agora? Por 3. Por 3, vai dar 1 e o próprio, e 5, né? 3 vezes 5, 15. Por 5, que dá 1, que dá 1. Então, quem é o MMC aí? Vai ser 2 elevado a 3, vezes 3, vezes 5. 2 elevado a 3 é quanto, minha gente? 8. MMC de 24 e 30 vai ser igual a 8, 3 vezes 5, 15, né? Aí vai ficar 80 mais 40, que dá o resultado de 120. 120. Olha aí. 120 o quê? Como esse 30 e esse, cadê? 24 e 30 Minutos. estão em minutos, então esse nosso aqui também está em minutos. Só que 120 minutos são quantas horas? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Se essas criaturas lá saíram juntas às 3 horas, olha aqui pro ladinho, 13 horas e 30 minutos, então você vai somar aqui em cima 2 horas e 0 minutos. Porque é a hora que eles vão se encontrar, daqui a 2 horas. Então, isso aqui vai dar 0, 3 mais 0, 3, 30 minutos, 13 horas mais 2 horas, 15 horas. Olha aí a hora que eles vão se encontrar. 15 horas e 30 minutos. Como não tem ninguém repetido aqui, você já ia saber que era a letra D. Só que a questão ainda pede quantas voltas a Teresa deu. Como é que você vai saber as voltas que a Teresa deu? Se ela dá a volta a cada 30 minutos? Divide 2 horas por 30 minutos. No caso, 120 minutos por 30. Exatamente. 120 minutos dividido por 30, porque é o tanto que a Teresa... Vou até fazer mais fácil, fazer sobre. 120 dividido por 30. E cancela, né? 12 dividido por 3, 4. Então, ela deu 4 voltas. Ficou claro? Sim. Alguma pergunta? Isso aí está na prova de vocês, viu? Acho que uma de cada um, não sei, uma de cada, se eu não me engano, uma de MMC, uma de MDC. Nenhuma pergunta? Pois deixa eu ir rapidão. Eu não vou apagar isso aqui, eu vou mandar para vocês, viu? E o líder de cada turma manda para a sua turma. Tá bom. Deixa eu ir, ótimo. Deixa eu ir aqui no Prisma. Deixa eu explicar a parte principal de Prisma aqui para vocês. Pessoal, quem me procurou, que está com muita falta, ou teve muita falta, não falta a partir de agora. E não vai ser prejudicado em nada as faltas que passaram lá para trás, tá? No entanto, vai cair na prova. É revisão, né, Nelson? Eu só coloquei Prisma, que é fácil. Só área e volume, viu? Área e volume diagonal. Olha lá. Vocês estudaram isso aqui direitinho? Estudaram, né, Fagner? Olha aqui. Sim, mas não lembro muito. Deixa eu dizer a parte principal de vocês, que vocês não vão esquecer. O que é um prisma? Um prisma é uma figura espacial onde vocês vão prestar atenção principalmente nisso aqui que eu vou falar. Essa base aqui tem que ser exatamente igual a essa e paralelas. Vê se ficou claro isso. Ficou. Certo? Então, pegou uma figura espacial,
tem duas bases iguais, Nelson, e paralelas. Olha essas bases aqui, ó. São iguais e paralelas, Nelson. Iguais e paralelas. Vê se deu para entender, Nelson. Ó, essa figura aqui é um triângulo e é exatamente igual a essa, e elas são paralelas. Essa figura aqui, ó, um quadrilátero, que é paralelo a esse outro e são exatamente iguais. Essa outra é um hexágono e é congruente a esse outro hexágono. Então, essa é a principal característica de um prisma. Agora, eu quero que vocês imaginem esse prisma triangular aqui. Não, paralelo é paralelo. Um tá aqui e o outro tá lá. Não vale tu ter um aqui e o outro assim, ó. Vê se ficou claro. Nelson. Ficou claro o que é paralelo? Ó, tu não pode ter um assim, nesse plano, e o outro aqui nesse plano. Essas figuras aqui são paralelas? Não, né? Ó, aqui está num plano e aqui não no outro. Então, quando eu digo paralelos, eles têm que estar no mesmo planos paralelos e têm que ser congruentes, tá? Eu não posso ter a base de um tamanho, essa base aqui de um tamanho e essa outra base de outro tamanho. Aí não vai ser prisma, tá bom? Então, tem que ter bases paralelas e iguais. Agora, eu quero que vocês pensem nesse primeiro prisma aqui. Esse primeiro prisma aqui, se ele não tiver aqui vertical, se ele estiver deitado, como é que ele ia ficar? Dá para vocês verem que a definição continua valendo? Sim. Ótimo, então maravilha, tá? Então, mesmo que um prisma não esteja com a base aqui, ó, na parte de baixo do seu papel, ele continua sendo um prisma, tá? Basta que você saiba a definição. Outra observação, quantas faces eu tenho aqui no prisma triangular? Quantas faces no total eu tenho na lateral? 3. 3, né? Por que eu tenho 3? Porque ele é um prisma triangular. Se ele é um prisma triangular, então eu tenho 3 faces. Se ele é um prisma quadrangular, vocês estão vendo aqui que tem 4 faces. Dá para ver ou não? Sim. E se ele é um hexagonal, você vai ter quantas faces? 6. E na prova de vocês, eu só vou cobrar o prisma reto, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, o que significa isso? Essas faces laterais que vocês estão me dizendo são formadas por retângulos. Dá para ver isso também? Olha aqui um retângulo. Dá. Dá. Olha aqui outro retângulo. E olha aqui o retângulozinho do hexagonal. Tá bom? Então, toda vez que vocês observarem um prisma, fica de olho na base. A base dele vai dizer quantas faces laterais eu vou ter. Se o prisma da gente for um hexágono, não, um pentágono. Se for um pentágono, eu vou ter quantas faces laterais? 5. 5. Maravilha, sim. Deixa eu continuar aqui. Aí aqui tá relembrando para vocês, isso aqui tem até no livro de vocês. Aqui as bases, ó, que eu acabei de falar, ó, essa base aqui, que é exatamente igual a essa, e são paralelas. Olha aqui, Nelson. Esse plano aqui é paralelo a esse, tá? Como eles são paralelos e essas bases são iguais, isso é um prisma. As faces que eu acabei de falar com vocês, nesse caso aqui a gente tem 5 faces, porque isso aqui é um pentágono. A altura é como se fosse a altura da gente, ó. A altura é o tamanho da figura. Que tamanho essa figura tem? Então, é a altura dela. E aqui são as arestas, tá? As arestas da figura. Posso passar? Pode. A aresta é... Não, aí é o vértice. A aresta vem de arame, como se fosse um arame. É isso aqui, ó. Isso aqui são as arestas. E isso que são os vértices. Certo? Ótimo, Nelson. Passando. Esses elementos aqui eu só vou cobrar para vocês o reto, porque é ele que é o cobrado no Enem, 99,9. Alguns tipos de prisma, dá uma olhada depois. Eu quero chegar pelo menos em algumas questões. Ah, o paralelepípedo. O paralelepípedo, como é? Fala aí no microfone.
É tipo uma parede que ela vem. Quando se cruza com a outra, tem aquela divisãozinha no meio. Isso, quer dizer isso aqui da parede. Confere? Mais ou menos isso. Dá para ver melhor assim mesmo. Tem isso aqui da parede, é o vértice. Isso? Uhum. Mais ou menos isso? Ok, Fábio. Olha só. Se eu tiver um paralelepípedo, ele é muito cobrado, cai muito no Enem, vocês têm 3 dimensões. A gente já até fez questões desse tipo. Eu tenho A, deixa eu botar para cá, B e C. Esse A é o comprimento, esse B é a largura e esse C é a altura. Sendo que, quando vocês vão calcular o volume, não interessa como é que eles estão, porque você vai multiplicar, né? A vezes B vezes C. Lembram disso para calcular o volume? Sim. E a área? Como é que eu calculo a área? Como é que eu Base vezes calculo a área? altura. Base vezes altura. Área da base, não. Isso aí também é a definição de volume. Área da base vezes altura. Ó, porque isso aqui não é a base, é A vezes B. Dá para ver? A vezes B não é a base? E a altura é C. Ó. Então, fica A vezes B vezes C. Toda vez que vocês tiverem qualquer que seja o prisma, vai valer essa forma, tá? Aí, se o prisma for triangular, então é a área da base do triângulo vezes a altura. Se o prisma for hexágono, então é a área da base do hexágono vezes a altura. E aí depende. Nesse caso é um paralelepípedo. Então, a nossa área da base, nesse caso aqui, a área da base é A vezes B. Então, fica A vezes B vezes a altura é C. Ok? Como é que eu calculo agora, que eu estou perguntando para vocês, a área? Como é que eu calculo a área? Eu tenho quantas faces aqui, ó? Dá até para ver na planificação, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para ver isso ou não? Sim. Certo? Só que a ilustração aqui, ela não tá legal dessa figura. Por quê? Observa que esse tamanho aqui é maior que esse. Dá para ver? Sim. Pronto. Então, olha para a figura. Olhando para a figura, o que que eu tenho? Toda vez que vocês tiverem um paralelepípedo, vocês vão ter 2 a 2 os lados iguais. Dá para ver que esse lado aqui desse lado é igual ao lado lá de trás? Como se fosse uma caixinha de fósforo. Aquele lado Sim. que risca, né? Você tem esse lado que é igual ao lá de trás. Como é que calcula a área só desse? Base, já que é um retângulo, base vezes... Altura. Quanto é que vale a altura? C. Vale C. Então, a área dele... Ótimo. A área total vai ser igual a A vezes C 2 vezes. Vê se vocês concordam. Vê se vocês entenderam isso. A vezes C vezes 2. Porque base vezes altura vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho esse lado e o lado de trás. Vamos pegar essa parte de cima. Multiplica, tipo assim, se eu tivesse 3 lados, aí seria, em vez de 2, seria 3. No paralelepípedo, você não tem como ter só 3 lados iguais. Certo? Você tem como ter os 4 lados iguais. Esse aqui, o lado de baixo. Ou, nesse caso aqui, só 2 a 2, como se fosse uma caixinha de fósforo. Imagina uma caixinha de fósforo. Dá para ver que a caixinha de fósforo você tem 2 a 2 os lados iguais? Sim ou não? Sim. Né? Esse aqui é igual lá de trás, que é A vezes C. Olha para mim, para esse lado aqui de cima. Vou tirar essa pintura aqui para a gente. Esse aqui de cima. Como é que calcular a área desse aqui de cima? Quanto é que vale a base desse retângulo aqui? Ó? Essa base aqui vale quanto? Não é igual a essa? Base vezes altura. Sim. Vale A, não? E esse aqui vale quanto? C. Esse aqui Oh, B. não é igual a esse, é igual a esse, então vale B. Então, como é que fica o cálculo dessa área? Base vezes A altura. vezes A. Quantos dele eu tenho na caixa de fósforo, dessa parte aqui de cima? Eu tenho quantas dessas? 2. 2, a de cima e a de baixo, não é? Então, fica 2 a B. Qual foi a parte dessa caixinha que a gente não pegou? O C?
Essa C e daqui B. dá pra... Base vezes altura. Como é que eu calculo a área dela? Como é que fica? Quem falou aí, fala rapidão que tá B acabando. vezes C. B vezes C. Então, 2 vezes B vezes C. Beleza? Aí, em alguns livros, vocês vão encontrar assim, o 2 em evidência, AC, AB mais BC. E esse 2 em evidência. Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque, olha, se você conseguir entender, não precisa você decorar. Sim ou não? Entendeu, Juan, isso aqui? Diz aí, Letícia, o que tu não entendeu? Preciso que vocês me digam. Eu estou calculando a área disso Professora, aqui. eu não entendi. Não. Ei, Juan, É, são tudo retângulo. Vamos começar do início rapidão. Dá para ver que são retângulos? Sim. Então, como é que dá. calcular a área de um retângulo? Vou pegar essa daqui, ó. Como é que calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Vezes altura. Vezes Aí, no caso, altura. fica 2 vezes base vezes altura, Isso. Por que que é 2, Letícia? porque tem 2 lados de cada. Exatamente. Entendeu não, Juan? Isso. Cada um desse aqui tu tem 2 iguais. Ah, então é porque ele tem dois lados iguais, né? Uhum. Imagina uma caixa de fósforo, pega aí na tua casa. Esse lado aqui, ó, tem o 2 dele. Então, a área dele é A vezes C. Como é que calcular a área desse aqui? B vezes C. Eu não tenho aqui, não tenho lá atrás, que não dá para ver? Sim ou não? Sim, sim. Então, Sim. fica BC vezes 2 aqui, ó. BC vezes 2. AC vezes 2. E esse outro aqui é qual? AB. AB é a parte de cima aqui da caixa. Eu tenho quantos desse aqui de cima? 2. 2, que é a parte de cima e a parte que está lá embaixo, grudada aqui no papel. Confere? Deu uma Confere. Sim. melhorada? Entendeu, Letícia? Sim, entendi. Entendeu, Juan? Entendi, professora. Agora sim eu entendi. Pessoal, a nossa aula falta 3 minutos. Eu vou mandar a frequência e deixa eu dizer, hoje à tarde eu vou fazer questões a partir de 3 horas com o terceiro AB. Eu acho que dá para quem tiver alguma dúvida entrar lá também. Não dá, não? Será? Mande o link lá na agenda, professora. Tá bom, porque eu fiquei devendo aqui questões para vocês. Apesar de que eu mandei a resposta dessa daqui, mandei? Se eu não tiver mandado, eu vou mandar, viu? Não. Pois eu vou mandar. E nos outros eu coloquei só o gabarito, né? Que aí eu tiro mais umas dúvidas de vocês. Eu acho que eu coloquei uma ou duas questões só de prisma. Mas é bom que a gente refaça essas questões para vocês relembrarem, tá bom? E se quiser fazer em particular, vou mandar agora, Liz. Quem quiser fazer em particular, pode fazer e me mandar as dúvidas, viu? Sobre qualquer uma das questões. Deixa eu pegar bem aqui o link da frequência para vocês. Quem não conseguir colocar seu nome na frequência, me manda seu nome aqui, viu? Não deixa para pegar a falta. E também à tarde sempre eu mando a lista de quem tá na frequência, tá bom? Para você conferir, não é, Juan? Sempre eu coloco no grupo dos terceiros. Então, tchau, Sim, gente. professora. Ótimo almoço e obrigada por tudo, tá? Até a próxima, minha gente. Tchau, Ian.